fashionetes, hoje eu trago-vos a review de uma das malas mais icónicas da marca italiana Dolce & Gabbana. Eu estou a falar da Sicily. Vocês já viram muito no meu Instagram, mas agora vão descobrir tudo sobre ela e se realmente vale a pena. Por isso venham já daí comigo. September we met. I could tell by your smile. Quem me segue aqui no YouTube há algum tempo sabe que a Sicily em leopardo era um dos meus maiores desejos de consumo. E a verdade é que ela é uma mala icónica que nasceu em 2009. Mas a história da Dolce & Gabbana vem muito mais de trás do que 2009. A marca começou em 1982, mas só em 1985 é que eles fizeram o primeiro desfile. E eu digo eles porque a Dolce & Gabbana é uma dupla, o Domenico Dolce e o Stefano Gabbana. E a verdade é que o primeiro desfile da Dolce & Gabbana foi um fiasco muito grande. As modelos nem sequer eram modelos profissionais, eram amigas deles, e o fundo da passarela era uma cortina que um deles tinha levado de casa. Enfim, não foi um desfile como hoje a marca faz, nem nada que se pareça, porque também estavam muito ao início e de facto houve ali um período em que a marca nem sequer era tão reconhecida quanto isso. Ela começou por se chamar Miss Sicily, mas agora é só Sicily. Enfim, é pelo nome que ela ficou mesmo conhecida. E é uma ode à Sicília, onde a Dolce & Gabbana, enquanto marca, bebe muita inspiração na mulher italiana, na mulher siciliana, que é muito elegante, mas ao mesmo tempo muito sensual, um bocadinho provocadora. Enfim, e esta mala tem esse traço elegante. Para mim é uma das malas mais chiques. Eu já tinha falado aqui dela num vídeo, penso que foi no vídeo das malas para trabalhar, não tenho certeza, mas eu vou deixar aqui um card para vocês ou o link na descrição, porque de facto é uma mala que eu amo. Esta que eu comprei, não vos posso mostrar o unboxing da caixa e tudo mais, porque eu comprei em segunda mão. Ela é a pequena, sendo certo que também existe a média, também existe a grande, existe uma micro, que mais parece uma carteira mesmo, e a mini. E apesar desta mala ser pequena, como vocês veem, surpreendeu-me bastante porque dá para colocar muita coisa lá dentro. E apesar dela ser leopardo, o que aparentemente poderia prender um pouco, se vocês me seguem no Instagram, e se não seguem, sigam lá @lefashionr, porque eu dou muitas dicas todos os dias em tempo real e eu uso-a mesmo muito. Há um highlight lá, um destaque em que vocês conseguem ver os meus looks do dia e vão ver que eu, desde que a comprei, tenho usado bastante. Eu não fiz unboxing aqui convosco dela porque eu comprei no Vestiaire Coletivo. Ela é uma mala usada, eu não comprei nova. E aqui eu entro já num outro ponto, que são as desvantagens de uma mala Dolce & Gabbana. Apesar de lindas, eu gosto muito da Sicily. Esta mala em leopardo era de facto uma das que eu mais ambicionava comprar. Também adoro a Devotion. Elas desvalorizam imenso. Vocês conseguem perceber isso quando vão comprar em segunda mão. Elas não seguram valor algum, ficam mesmo desvalorizadas. E também há outra faceta da moeda, é que é possível comprá-las em saldos. Estas cores e padrões que se vendem mais, que as pessoas querem mais, é mais difícil de conseguir em saldos, mas de facto a marca faz saldos e portanto é possível, sobretudo nas edições limitadas, que vocês consigam comprá-la nova por um preço melhor. No meu caso, eu optei por comprá-la usada porque estava a um preço muito interessante. Era uma mala que eu queria há imenso tempo e não me importava que fosse usada. Ela existe em várias cores e em várias estampas, padrões, enfim. Eles fazem sempre várias edições limitadas da Sicily, porque de facto é uma mala que todas as mulheres adoram. E quando eu digo todas, digo mesmo isto com alguma certeza, porque serão muito poucas as mulheres chiques e elegantes que não gostarão da Sicily. É uma mala mesmo muito bonita, muito chique, que não precisa de muito no look para fazer o look, entendem? E isso de facto faz dela uma boa compra. Para vocês terem uma ideia do tamanho, ela mede 20 por 16, é mais ou menos do tamanho da Croisette. Em termos de espaço,
Esta parece-me que leva nadinha de nada de mais coisas, mas não sei se é só impressão, mas elas são mais ou menos semelhantes em termos de tamanho. E é uma mala que eu, pessoalmente, como não levo muita coisa no dia-a-dia, resulta, percebem? É claro que se vocês forem mulheres que gostam de levar muita coisa, eu aconselhar-vos-ia a média. A grande também não aconselho, a menos que vocês sejam muito altas, porque esta mala é assim chique, em pequeno e em médio. Em grande já não acho que fique tão bem, pessoalmente. E se a esta altura vocês estão a perguntar quanto é que eu paguei, ela nova no site custa 1150€. E aqui uma nota para dizer que há várias cores desta mala que são totalmente em pele. No caso da leopardo, ela é em pele, mas tem mistura de outros materiais também, como algodão, por exemplo. E no Vestiaire Collective, a pessoa a quem eu comprei estava a vender por 800. Depois eu esperei bastante tempo e ela foi baixando o preço, negociámos e acabou em 500€, sendo certo que eu ainda tive um pequeno desconto do próprio Vestiaire Collective por ter comprado na aplicação. Ela veio num estado bastante perfeito mesmo. Nota-se em algumas coisas que é usada, mas nos risquinhos aqui no hardware e tal, mas não acho que seja relevante, sinceramente. Eu estou mesmo muito feliz com ela. Ela é, de facto, uma mala bastante versátil. Vocês podem usar tanto como mala de mão, como com a alça, a tiracolo. Ela vem com esta alça. Eu já usei das duas formas, vejam lá no Instagram, porque eu ainda não tirei foto de look com ela, mas nos looks do dia ao espelho vocês vão conseguir perceber que eu já usei das duas formas, embora eu confesso que eu uso-a mais como mala de mão porque eu acho mais chique. É claro que se vocês não estão à vontade para comprar em segunda mão, e eu tenho um vídeo aqui no canal só com dicas de como comprar em segunda mão em segurança, por isso se vocês ainda não viram, vejam, eu vou deixar aqui o card para vocês. Esperem pelos saldos ou comprem nova, mas sempre com a noção de que as malas da Dolce & Gabbana já saem da loja a perder valor. Por isso é interessante que vocês gostem mesmo e não pensem em vender, porque senão vão perder. Como vocês podem ver, a pessoa que me vendeu a mim perdeu mais de 600€, por isso de facto ela desvaloriza mesmo muito. Há pessoas que vendem mais caro, há pessoas que vendem mais barato, enfim, tudo também depende daquilo que a pessoa quer em termos pessoais ou se precisa de vender rápido. Mas o ponto é que, ao contrário de uma Chanel, ao contrário de uma Louis Vuitton, dependendo do modelo, ao contrário de uma Hermès, a Dolce & Gabbana não é uma marca que valorize quando estamos a falar de malas. De todo modo, no meu caso, ela vinha sem a dust bag, isso estava lá na descrição, mas veio com o recibo e com o cartãozinho de autenticidade da Dolce & Gabbana. Não sei se vocês sabem, mas por dentro as malas Dolce & Gabbana não têm qualquer número de identificação, por isso ficam também a saber isso, porque pode ser uma boa ajuda na hora de perceber se a mala é verdadeira ou não, em conjunto com outros fatores. Agora eu vou-vos mostrar o que cabe verdadeiramente lá dentro. Abrindo, ela tem aqui esta plaquinha que diz Dolce & Gabbana. Ela é muito fácil de abrir, na verdade. Eu tenho aqui o telemóvel. Ups, a carteira estava aberta, mas a carteira. Os óculos de sol. Tenho a caixinha dos fones. Tenho lenços. Tenho um batom. E ainda tenho aqui um sabonete perdido de quando fui à Aquaus que eles me deram. E como vocês veem, ainda tenho aqui uns cartões também de alguma coisa que nem sei o que é. Como vocês veem, ela tem dois compartimentos. Neste aqui também diz Dolce & Gabbana, nesta parte é em pele. E o resto dentro é em algodão. Aqui também é em pele e aqui também me parece algodão, na verdade. E como vocês veem, ela tem uma mala assim bastante interessante em termos de espaço. Veredito final, vale ou não a pena comprar uma Sicily da Dolce & Gabbana? Para mim é um grande sim. Eu sempre quis esta mala e estou muito feliz com ela mesmo. Eu adoro-a, é uma das minhas favoritas. Tanto que eu penso comprar uma outra Sicily, desta vez o tamanho médio, e numa outra cor, talvez preto ou rosa, enfim, ou até uma edição limitada, não sei, mas eu realmente fiquei muito apaixonada por esta mala. Eu acho-a muito elegante
e, apesar de tudo, não tem um preço assim tão elevado, sobretudo quando comprada em segunda mão, precisamente porque perde valor, como eu vos disse. Eu sei que pelo preço dela nova, muitas de vocês vão preferir uma Louis Vuitton, mas de facto esta é uma mala icónica e diferente. Não é um modelo que se veja assim tanto e, na minha perspectiva, isso torna bastante interessante. Eu também amo a Devotion, também está na minha wishlist. Ando a ver no Vestiaire Coletivo e nas outras lojas de peças em segunda mão. Se vocês não sabem, eu tenho um vídeo aqui no canal só de lojas que vendem artigos de luxo em segunda mão. Vou deixar aqui o card e também o link na descrição, a ver se aparece alguma Devotion ou se a apanho eventualmente nos saldos, porque ela esteve nos saldos no Mytheresa e eu deixei-a escapar. Enfim, eu gosto mesmo muito tanto desta como da Devotion. Agora a Sicily também existe, a Sicily 52 e a Sicily 68, que são uma espécie de homenagem às datas de nascimento dos criadores, do Stefan e do Dominique, e portanto também são uma Sicily, mas têm alguns pormenores diferentes. Eu vou deixar aqui as fotos para vocês poderem ver. E é isto, Fashionettes. Eu espero que vocês tenham gostado tanto da minha Sicily como eu. E agora só me falta mesmo ir à Sicília, porque é um sonho meu ir até àquela ilha fantástica, porque uma Sicily eu já tenho e espero vir a ter outras, porque este é aquele modelo que eu não me canso, percebem? Pode ser em outros padrões, em outras cores que eu quero mais. Partilhem com todas as amigas que também querem uma Sicily ou estão em dúvida. E vocês já sabem, nós temos encontro marcado no próximo vídeo. Até lá, tenham uma semana fabulosa!